Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é João Batista e hoje nós vamos estudar sobre a República Romana, que foi um período da história da civilização romana que durou 500 anos. Esse período se passou entre 509 e 27 a.C., ok? Bem, com o fim da monarquia romana em 509 a.C., devido à rebelião dos patrícios que expulsou o último rei etrusco da cidade, então Roma passou a ser uma república. De acordo com a etimologia, república é uma palavra de origem latina, res publica, e significa coisa pública, ou seja, os cidadãos passaram a governar e administrar Roma. E quem era o cidadão da República Romana? Bem, o cidadão era um indivíduo que podia participar da vida política, possuir propriedades e se casar, sendo que no início da República apenas os patrícios eram considerados cidadãos. As instituições políticas desse período eram basicamente o Senado, que era composto por 300 membros das famílias mais influentes de Roma, a Assembleia Centuriata, formada pelos soldados do exército e tinha a tarefa de votar as leis e eleger os principais magistrados, os magistrados, que cumpriam mandatos temporários e não remunerados, os magistrados que cumpriam mandatos temporários e não remunerados, diferente de hoje em dia, que essa classe, por ter o poder de julgo, são exatamente a classe que tem os maiores salários e privilégios. Eles também ocupavam os principais cargos da administração de Roma conforme a Ilustração. E por último, o exército, que era dividido em várias unidades de combate que eram chamadas de legiões. Lembrando que no início da República o exército não tinha caráter profissional e não recebia salário. Os soldados é que financiavam o seu próprio equipamento, porém dividiam os espólios de guerras. Lembrando que espólios são os bens tomados dos inimigos derrotados nas guerras, ok? O governo republicano era formado por 2 cônsules para mandatos de 1 ano e eram a autoridade máxima em Roma. Apesar de suas decisões dependerem da aprovação do Senado, eles eram eleitos pelas assembleias populares. Eles decidiam questões ligadas à aplicação da justiça, comandavam o exército em tempo de guerra, convocavam o Senado e presidiam os cultos religiosos. Abaixo dos cônsules estavam os pretores, que eram responsáveis por todos os assuntos relativos à justiça romana e à aplicação das leis. Em seguida estavam os edis, que eram responsáveis por dirigir e supervisionar as obras públicas que eram implantadas pelas autoridades romanas. Abaixo dos edis estavam os questores, que eram responsáveis pelas cobranças dos impostos. Mais à frente foi criado outro cargo chamado de tribuno da plebe, resultante das conquistas dos plebeus que veremos à frente. O período republicano foi marcado pelos conflitos entre plebeus e patrícios, e ainda, no início desse período, os plebeus que tinham apoiado os patrícios a expulsar o último rei etrusco almejavam aumentar sua participação nas instituições políticas de Roma. No entanto, ao invés disso, os patrícios ampliaram seu controle sobre o Estado e restringiram ainda mais a participação política da plebe, que constituía a maior parte da sociedade. Em vista disso, os plebeus retiraram-se de Roma e ameaçaram fundar uma nova cidade como forma de protesto. Já pensou? Toda a população abandonar a cidade como protesto? Imaginem o tamanho desse problema para os patrícios. As pressões e embates entre os dois grupos levaram os patrícios a ceder e tomar uma série de medidas que ampliaram progressivamente os direitos dos plebeus. Entre esses direitos conquistados pelos plebeus estavam o direito de eleger o tribuno da plebe em 494 a.C., que falei anteriormente. Ele era um magistrado que os representava. O poder desses magistrados era inviolável. Os tribunos podiam vetar as decisões dos demais magistrados ou do Senado, que contrariassem os interesses dos plebeus. Em 450 a.C., os plebeus conseguiram aprovar a Lei das 12 Tábuas, que estabelecia a igualdade jurídica dos cidadãos, além de vários aspectos da vida cotidiana, como o casamento, o divórcio e as punições pelos crimes cometidos.
Seguindo, em 445 a.C., a publicação da lei Canuleia, que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus. Entretanto, não houve modificação da situação social dos mais pobres, pois as famílias patrícias casavam os filhos apenas com famílias de plebeus enriquecidos. E em 367 a.C., uma nova lei permitiu o acesso dos plebeus a todas as magistraturas e ao Senado e aboliu a escravidão por dívidas, situação que afetava muito os plebeus. No entanto, mesmo com essas conquistas, somente os plebeus mais ricos exerciam alguma influência política, e a união entre plebeus ricos que ingressavam nas altas magistraturas e os patrícios levou à criação de uma nova aristocracia conhecida como nobilitas, ok? Outro ponto marcante do período republicano foi o processo de expansão de seu território. Em 500 anos, Roma dominou toda a Península Itálica e grande parte do continente europeu, e estendeu seus limites até o norte da África e os territórios que hoje conhecemos como Oriente Médio. Essas conquistas territoriais garantiram mais áreas para a agricultura, criação de animais, exploração de riquezas minerais e novas fontes de alimentos e escravos. As guerras púnicas aconteceram no processo de expansão romana pelo sul da Península Itálica e pelo Mediterrâneo, transformando Roma na principal adversária da cidade de Cartago, potência naval de origem fenícia que controlava a costa do norte da África, o sul da Espanha e as ilhas de Córcega, Sardenha e grande parte da Sicília. Essa rivalidade levou as duas potências a se enfrentarem na disputa pelo controle comercial do Mediterrâneo nos séculos 3 e 2 a.C. em 3 guerras violentas conhecidas como Guerras Púnicas. E na Terceira Guerra, em 146 a.C., Cartago e seus domínios tornaram-se províncias romanas, ok? No final da República, os romanos dominavam quase todo o Mediterrâneo, da Espanha a oeste até a Síria a leste. O fim da República Romana foi marcada por uma grande concentração de riquezas e terras devido à sua expansão. Isso gerou grandes tensões sociais com o surgimento dos nobilitas, o aquecimento do mercado de escravos e a consequente revolta de escravos lideradas por Espartacus, e ainda revoltas por questões de terras terminaram mudando o cenário político de Roma. Então, em 44 a.C., os senadores romanos, convencidos de que Júlio César pretendia dar um golpe e restaurar a monarquia, organizaram uma conspiração contra o magistrado que culminou com seu assassinato. Daí, apesar dos senadores tentarem justificar o ato alegando que defendiam a república, a população rebelou-se e não permitiu que assumissem o poder, formando-se assim o segundo triunvirato composto por 3 generais leais ao governante morto. Eram eles Marco Antônio, Lépido e Otávio, sobrinho de César e adotado por ele como filho. Marco Antônio ficou responsável pelo controle do Oriente, Otávio assumiu o comando do Ocidente e Lépido tornou-se pontífice máximo, cargo mais importante da religião romana. O triunvirato, porém, logo entrou em conflito e os generais do Oriente e do Ocidente passaram a disputar o poder em 31 a.C. Otávio venceu os exércitos de Marco Antônio e de Cleópatra, rainha do Egito, que havia se aliado a ele, e então, quando retornou a Roma, Otávio foi saudado com todas as honras e recebeu do Senado, em 27 a.C., os títulos de Augusto, que significa venerado, de Príncipe Senatus, príncipe dos senadores, e de Imperator, ou seja, comandante absoluto do exército, marcando assim o fim da República e o início do Império Romano, ok? Bem, gente, mais uma vez um grande abraço e até a próxima. E como essa aula está sendo postada agora próximo do Natal, Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todos. Tchau!